Então, boa tarde a todos pela vossa presença. Eu queria agradecer à Biblioteca Municipal o convite que me fez para participar a apresentar este painel do Montemorense, painel de autores que têm em comum terem escrito coisas que têm a ver com o 25 de Abril e com o antes e o pós-25 de Abril. Mas mais que um painel de autores, é um painel de amigos. Pronto, disseram-me que há aqui uma limitação de tempo, até às 7h20 temos que ter a nossa tarefa mais ou menos cumprida, de maneira que eu vinha a pensar falar só com o coração, mas para não me deixar depois levar, escrevi aqui algumas notitas. Pronto, eu tinha falado também com o João Luís, se valia a pena estar a falar das notas biográficas, mas ainda pensámos que não, mas eu acho que há aqui muita gente que eventualmente pode não estar tão informada e acho que os percursos são tão ricos, são tão diversos e são tão brilhantes que acho que vale a pena. Pronto, eu apresento os três e depois passo a palavra à Joana como a primeira intervenção, está bem? Por causa ali de um PowerPoint. Então, em relação... Eu vou começar aqui para a Teresa, a professora Teresa Fonseca. Desculpa se umas vezes tratar por Teresa só porque estão habituados ao Teresa e as outras vezes pode ser a professora Teresa, a doutora Teresa, Maria Teresa, sei que não és dessas coisas também. Pronto, então a nota biográfica que eu consegui, e é muito difícil fazer a nota biográfica da professora Teresa Fonseca, que ela produz livros a uma velocidade, quando a gente agarra uma nota biográfica já está desatualizado, porque já vou outro livro, mas de qualquer maneira é assim. Maria Teresa Couto Pinto Rios da Fonseca nasceu em 1950. Ela é licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestra em História Cultural e Política em 1994 e doutora em História das Ideias Políticas em 2000 pela Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É professora aposentada do ensino secundário. É desde 2003 membro integrado do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. Foi bolseira de pós-doutoramento em 2006-2007 da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Foi presidente da Junta de Freguesia da Sé e deputada à Assembleia Municipal de Évora de 1979 a 1982. É autora de mais de uma dezena de livros, e eu aqui estou a fazer como o ministro, não estou a mentir, mas também não sei o número certo, porque entretanto já... São 80 livros? É a altura de mais de uma dezena, eu pus mais de uma dezena, estou a falar a verdade, são 19. Dezena de livros e cerca de meia centena de artigos sobre história moderna e contemporânea, publicados em revistas municipais e académicas, nacionais e estrangeiras. Participou em diversas obras coletivas e coordenou 2 nas áreas do conhecimento histórico atrás referidas. Publicou ainda livros de divulgação histórica destinados ao público juvenil. Sobre a Gruta de Escoral. Portanto, os historiadores não têm que ser obrigatoriamente só ratos de biblioteca e fechados e coisas, também podem ter imaginação e criatividade e fazer textos criativos. Agora uma nota mais pessoal em relação à professora Teresa Fonseca. Portanto, eu conheço a professora Teresa Fonseca desde os tempos da escola secundária, onde fomos colegas, ela como professora de História e eu como português e francês. Trabalhámos juntos no Conselho Diretivo da escola, maus tempos. Voltámos a encontrar-nos depois, em tempos já mais recentes, na Universidade Sénior do Grupo dos Amigos de Montemor. Foram bons momentos de convívio, de aulas ricas de história, de visitas de estudo. Foi um privilégio ter como guia
a professora Teresa Fonseca em muitas de algumas visitas. Ora, deixa-me só aqui ver uma coisinha. Muitos dos trabalhos da professora Teresa Fonseca incidem sobre o estudo do contexto socioeconómico e político de diferentes épocas, incluindo o período da ditadura no Estado Novo. Alguns desses trabalhos tiveram a colaboração do professor Jorge Fonseca, seu marido, Jorge Fonseca, seu marido, fascismo e antifascismo, o exemplo de Montemor Novo, a memória das mulheres, Montemor Novo em tempo de ditadura, Custódio Gingão, um percurso de cidadania, entre outros. Relativamente, aliás, relemos agora há pouco tempo, a preparar um bocadinho também esta intervenção, um artigo publicado na revista Almanzor, número 5, terceira série, intitulado A Resistência Montemorense na obra Levantar do Chão, História e Ficção. A professora Teresa, através de excertos do livro de José Saramago e documentários seus, mostra como o livro Levantado do Chão reflete a realidade histórica vivida durante a ditadura do Estado Novo, mas também a coragem e a resistência de homens e mulheres que abriram o caminho que conduziu à Revolução de Abril. A professora Teresa é uma mulher do Norte, mas tem escrito e tem feito mais por Montemor do que muitos montemorenses. Tem escrito imensas obras, feito imensas conferências em Portugal e no estrangeiro e, portanto, tem divulgado o nome de Montemor sempre com muito prestígio. E, portanto, para já aqui em relação à professora Teresa Fonseca, eu só te quero dizer obrigado pelo teu trabalho e pela tua amizade também. Ok. Em relação à Joana Sofio, portanto, a nota biográfica que me chegou à mão, e peço desculpas também se tiver aqui alguma lacuna já, é pós-graduada em Turismo Literário e licenciada em Conservação e Restauro. Integra desde 2021 a equipa do roteiro literário Levantado do Chão, investigação, concepção e implementação do projeto museológico para o Centro Interpretativo Levantado do Chão e de dinamização e mediação de atividades culturais. Se eu tremer um bocadinho da mão na estranha, que eu fui balroado por um caminhão na avenida e, portanto, os nervos estão assim um bocadinho à flor da pele. Desenvolveu atividade na área do património no Museu Nacional de Etnologia, Museu da Indústria de Chapelaria de São João da Madeira, Museu de Aveiro, Palácio Nacional da Ajuda, Museu da Ilha de Moçambique, Igreja de São Francisco em Évora, Convento da Saudação em Montemor Novo, entre outros. Colaborou com o Morfilme, Centro de Documentação e Arquivo do Som e da Imagem, projeto integrado na Filmoteca do município de Montemor Novo. Na área da igualdade de género, colaborou com os projetos de saúde da mulher, Construir a Igualdade, 2010-2012, Mulher que Vive Mais Aqui, de 2017 a 2018, e coordenou o projeto Criar Mundos de Igualdade, Agir e Convergir, de 2012 a 2014, dinamizados pelo Núcleo de Évora do MDM, Movimento Democrático de Mulheres. Em jeito de nota mais pessoal, eu queria só dizer que também me lembro da Joana como aluna da escola secundária, enquanto aluna. Sempre revelou-se um jeito muito especial para o desenho, para as artes visuais. Aliás, ela foi a pessoa que fez a minha caricatura, a minha primeira e única caricatura que eu tenho emoldurado. Desenhou-me com um monte de peças de teatro debaixo do braço e os maias do Essa de Queiroz. E também fez parte do grupo de teatro da escola e, portanto, foi sempre extremamente criativa, interessada, disponível, solidária, responsável, aliás, como muitos outros, alguns estão aqui na sala também, tinham essas características. E também era uma jovem de uma delicadeza extrema. Mas essa delicadeza, eu diria mesmo, essa brandura
esta paz que ela transmite não impediram que ela fosse uma mulher, portanto, firme nas suas convicções e que se batesse sempre por causas justas como a da igualdade e a da liberdade. Nesta revista, na mesma revista que eu referi há bocado, a revista número 5 da revista Almanzor, a Sofia tem um trabalho que vai, penso eu, referir-se a ele aqui, que é a relação entre a obra literária Levantado do Chão e os cidadãos de Montemoro Novo detidos pela polícia política entre 1933 e 1974. O trabalho da Sofia, da Joana, aliás, é um autêntico memorial, uma homenagem a todos os montemorenses que resistiram e que sofreram na pele a privação da liberdade, a tortura e até mesmo a morte. Eu, quando li o trabalho da Teresa, que tem muitas referências a Lavra, também por influência do José Saramago, e a Sofia... desculpa. A Joana. É Sofio. A Joana. A Joaninha. Eu costumo chamar Joaninha até. E agora estava a parecer um bocado mal estar só a tratar por Joana. E a Joana, mas eu, quando li os trabalhos dela, li-os com alguma emoção, porque muitos dos nomes que vêm naquela lista de presos, alguns deles foram pessoas muito íntimas. Estou-me a lembrar da Senhora de Lavre, da Maria Saraiva. Eu, quando era adolescente e jovem, fui muitas vezes para Lavre, passar para as festas, no período de festas, e essa senhora morava mesmo em frente da casa onde eu ficava hospedado. Ela é mãe de uma das minhas melhores amigas e da minha irmã também. O outro senhor era um senhor chamado Júlio Espalha, que foi aqui chefe do tribunal em Montemoro, que era das pessoas mais íntimas lá de casa, e era Débora, morava na rua de Alconchel, ao lado dos meus avós paternos, e, portanto, a mãe dele, a Dona Luísa Espalha, o pai era todo da oposição, era ferroviário e era um homem de oposição. A mulher, a Dona Luísa Espalha, era uma mulher de igreja, com fácil acesso ao arcebispo, portanto, estou a imaginar que, aliás, o João fala muito no seu trabalho dos conflitos que há entre amigos. Às vezes uns são amigos, mas uns estão de um lado e outros estão do outro oposto. Mas aqui dava-se essa situação. Mas, pronto, a Dona Luísa Espalha é a madrinha da minha irmã, portanto, estão a ver que havia aqui uma relação. E, portanto, eu devo confessar que era adolescente, eventualmente, e apercebia-me de determinadas conversas, mas as conversas nunca passavam de fulano tal está preso, ou foi preso, ou isto ou aquilo, não se aprofundava, porque, portanto, tudo funcionava num sistema um bocado sigiloso. Vivíamos num país amordaçado e, portanto, não havia espaço para falar muito mais. Em relação aqui ao João Luís Nabo, maestro, professor João Luís Nabo, vou ler também aqui a nota biográfica que me chegou, espero que também esteja mais ou menos atualizada. João Luís Nabo nasceu em Montemoro Novo em dezembro de 1960, licenciou-se em 1983 em Língua e Literaturas Modernas da Universidade Clássica de Lisboa e terminou em 2009 o mestrado em Criações Literárias Contemporâneas da Universidade de Évora, na especialidade de Literatura Norte-Americana Contemporânea. É professor efetivo do agrupamento de escolas de Montemoro Novo, estudou piano, foi organista e diretor do coro litúrgico da Igreja Matriz de Montemoro Novo, professor de piano na Escola de Música da Sociedade Carlista e diretor do jornal regional Folha de Montemoro. Compõe para coro e para teatro e é colunista do jornal O Montemorense. Os seus trabalhos como escritor interessado pela literatura compreendem
5 livros de contos. São 5, João? Acho que sim, eu estive lá a contá-los, empilhei-os de propósito. 5 livros de contos e 1 de crónicas, as famosas crónicas do cloreto de sódio, não é? Que as pessoas dão sempre o feedback quando recebem o Montemorense, é a primeira coisa que eu vou ler. E ainda artigos académicos sobre literatura gótica, incluídos em obras da especialidade. Participou como orador e moderador em diversas jornadas literárias. Em 1987 fundou o Coral de São Domingos de Montemor Novo, que dirige até aos dias de hoje. Foi maestro desde fevereiro de 2013 a 2021 do Orfeão de Estremoz, Tomás Alcaide. Pronto, o João, assim, também numa nota mais pessoal, é nosso amigo já de há muitos anos, foi também nosso colega de escola enquanto professor, eu de francês e ele mais nas áreas germanófilas. Diz aos alunos, um grande professor, aliás, como a Teresa Fonseca, eu acho que é a melhor avaliação que podem fazer a um professor, é dizer, foi um grande professor, melhor que as avaliações que vêm lá de cima, muito melhores. E alinhámos com eles em vários projetos na escola, incluindo, por exemplo, o núcleo de jornalismo. O João é há 37 anos a esta parte, mestre do Coral de São Domingos, por ele criado, e do qual também fazemos parte como cantores, desde a sua fundação. Portanto, o João é o meu maestro. Estive a fazer contas assim por alto, e um dia destes, e já passavam de 4.000 horas, em 37 anos, já passavam de 4.000 horas passadas em ensaios e concertos. E sempre com a mesma exigência, o mesmo rigor, a busca permanente da qualidade musical e também sempre a mesma amizade. Do ponto de vista literário, o João Luís é um profundo conhecedor da nossa língua e das técnicas de escrita, habituando-nos a um tipo de escrita que se filia na literatura gótica. Se eu disser algum disparate, diz que eu sou francófono e tu és mais da literatura norte-americana. Mas, portanto, que se filia na literatura gótica, na chamada literatura perversa de Edgar Allan Poe e de outros autores contemporâneos, explorando o lado negro perverso das personagens, os conflitos interiores que geram sofrimento e sentimentos negativos, como o desejo de vingança, que pode conduzir à morte. Entre muitas outras coisas que, como deves imaginar, fizeste um trabalho, uma tese sobre isto. E eu, aqui entre as linhas, tenho que sintetizar um bocado esta coisa. Obrigado. O João, a escrita do João, ele sabe jogar muito bem com os planos do espaço e do tempo, misturando passado e presente, lugares ficcionados e outros bem conhecidos, que ele, com certeza, que vai buscar também à sua arca de memórias, ao seu baú. Não é ao baú, é ao baú. O mesmo se passa com as personagens. Algumas delas cruzámos-nos ainda há bem poucos dias com eles na rua, não é? Quando ele fala, por exemplo, do Samuel, do músico Samuel e do sogro do seu casadinho. Portanto, nós imediatamente começamos a visualizar a ação, é uma forma de entrarmos também logo na ação. Quanto ao tema que aqui nos traz, que é a relação entre literatura e o 25 de Abril, o livro Sertório que o João Luís escreveu, parece-me que aquele que mais fala de Montemor enquanto palco de lutas políticas, de terríveis acontecimentos vividos pelo povo de Montemor. Já agora, e vou terminar, o João faz uma descrição, o livro começa com um enforcamento, portanto, na Carlista, num dos pisos superiores da Carlista, e automaticamente eu estava a ler aquilo e passei-me logo, portanto, para o espaço. Costuma-se dizer que um escritor é um leitor, aliás, é o primeiro leitor
do seu livro. Quando está a escrever, está a ler e, portanto, é o primeiro leitor do livro. Mas o leitor também é um escritor. Nós, quando estamos a ler, estamos a fazer uma leitura, às vezes uma leitura diferente, completamente diferente de escritor, mas, portanto, o leitor também é escritor. E nesta situação, quando falas na Carlista e nas salas lá de cima do piso superior, que eram as salas de ensaio do teatro. E eu voei imediatamente para os ensaios de uma peça de teatro que fizemos da Carlista, que era a Forja do Alves Jardel, que é uma peça com um conteúdo político forte, mas que é a razão para dizer, eu ainda sou do tempo do lápis azul. A peça tinha que ir a Lisboa à censura e vinha toda rasgada com tudo aquilo que não se podia dizer, mas o nosso encenador, que era o amigo Domingos dos Santos, o saudoso amigo dos Santos, disse, não, a gente vai dizer isso. E às vezes sabíamos que podia estar a PIDE à porta a ouvir ensaios. Mas era proibido dizer coisas como que bom deve ser a liberdade, amar e viver sem tiranias, ter horas para trabalhar e horas para outras coisas que aqui não consentem. Portanto, era uma metáfora do regime, portanto, e dizer coisas do género, quantos pássaros morrem logo que os metem numa gaiola. Portanto, que era uma referência aos presos políticos. Mas a censura, às vezes, também não era muito inteligente e as coisas mais sofisticadas, como esta que eu agora acabei de dizer, essas passavam. Agora, que bom deve ser a liberdade, corta. E coisas assim no género. Pronto. Eu vou ficar por aqui. Desculpem se os chateei, se os macei, mas, portanto, está feita a apresentação dos 3 autores. Portanto, passávamos à Joana. Ora, muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras também. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Eu, da autora, tenho muito pouco. Escrevi um artigo sobre alguns montemorenses e é com muita responsabilidade e também com muito gosto que vou passar agora algumas imagens que penso que vão perceber porque é que se justifica este momento aqui com o PowerPoint. Ali. Portanto, em 2022, dentro deste projeto, que é um projeto municipal, que é o projeto, o roteiro literário Levantado do Chão, propus-me fazer esta investigação sobre a relação que havia entre o Levantado do Chão e os cidadãos de Montemor que haviam sido detidos pelas várias polícias políticas. E depois este artigo foi publicado na revista Almanzor. Falando só, para quem não conhece, a relação entre José Saramago e Montemor e Lavre, portanto, em 75, José Saramago veio pela primeira vez, que se saiba, a Lavre, porque tinha participado num encontro em Lisboa e um advogado tinha pedido que alguém levasse alguns livros para Lavre, e foi mesmo nesse ano que José Saramago veio trazer alguns dos seus livros até Lavre. Depois, em 76, voltou mais uma vez por cá e em 77 fez uma estadia durante 3 meses em Lavre e viria a publicar o livro em 80. A obra Levantado do Chão fala sobre uma família, a família Mau Tempo. Também no futuro centro interpretativo Levantado do Chão nós iremos falar desta longa viagem da família Mau Tempo que atravessou todos estes períodos, desde a implantação da República, a Primeira Guerra Mundial, todo o período de Estado Novo e que vem a terminar na Revolução dos Escravos. Vamos falando ao longo, o livro vai falando de todas estas gerações. Neste artigo fiz esta relação porque havia uma dedicatória na primeira edição e também no prefácio de Uma Família do Alentejo, que foi uma obra editada pela Fundação Saramago, que já vou falar mais à frente. Havia ao todo 9 homens que haviam sido presos pelas polícias políticas. E também a obra falava por várias vezes de pessoas que haviam sido detidas. Havia vários momentos em que haviam sido detidos. Aqui temos a primeira dedicatória da primeira edição.
à Isabel sempre, a João Domingos Serra e João Bazuga, e também a Mariana Amália Bazuga, Elvira Bazuga, Herculano António Redondo, António Joaquim Cabecinha, Maria João Mugarro, João Machado, Manuel Joaquim Pereira Abelha, Joaquim Augusto Badalinho, Silvestre António Catarro, Maria Saraiva, António Vinagre, Bernardino Barbas Pires, Ernesto Pinto Ângelo. Sem eles não havia sido escrito este livro. E à memória de Germano de Vidigal e José Adelino dos Santos. A amarelo estão assinalados aqueles que haviam sido detidos pela PIDE. Também aqui, na primeira parte A Família do Alentejo, de João Domingos Serra, é referido o José Francisco Borraleira, a quem José Saramago agradece também o seu depoimento, que também havia sido detido pela PIDE. Diz José Saramago: encontrei-os, falei com eles, gravei bobinas e bobinas de conversações. Esses nomes tinham nome, rosto, rugas da idade e do contínuo esforço, as mãos como cepos, como diria Raul Brandão. Em Levantado do Chão, refere a 3 momentos em que foram detidos as personagens baseadas em figuras históricas, aqui personagens em montemorenses. A primeira detenção refere-se à detenção de um grupo de trabalhadores, onde se incluía a personagem João Mautempo, que foi levado para o posto da GNR de Lavre e depois para Montemoro Novo, por ser acusado de ter incentivado outros trabalhadores à paralisação do trabalho. No segundo momento, são os relatos da detenção e da tortura a que João Mautempo foi submetido nas prisões do Aljube e de Caxias quando foi detido, porque outro preso o havia acusado de pertencer à data ao Partido Comunista Português. A terceira detenção ocorre na detenção de Germano de Vidigal, que foi preso e torturado no posto da GNR. E também há uma referência ao assassinato de José Adelino dos Santos, em 58, que montemorense também havia sido detido já por 2 vezes, tanto em 45 como em 49. Aqui temos as fotografias de Germano de Vidigal, José Adelino dos Santos, João Machado, Manuel Pereira Abelha, João Domingos Serra, Silvestre Catarro, o Badalinho e o Corraleira. Já vou mostrar à frente com mais detalhe. João Domingos Serra foi preso em 49 e nós, consultando as suas fichas da PIDE, a única informação que vem disponível na ficha é que ele foi detido para averiguações. Ele esteve detido 6 meses nas cadeias do Aljube e de Caxias. Ele é o referente histórico para a personagem João Mautempo. As suas memórias relativas a este momento e à forma como foi feita a detenção, bem como os locais dos acontecimentos, estão relatados no livro Uma Família do Alentejo, prefaciado por José Saramago e editado pela Fundação em 2010. O outro montemorense, João Joaquim Machado, que esteve preso cerca de 10 anos. Também ele falou várias vezes com José Saramago e algumas das suas memórias ficaram entranhadas nas histórias das personagens. Aqui, fotografias das fichas da PIDE em 45, 49, 58, 60 e 62, com chapéu e sem chapéu. Manuel Joaquim Pereira Abelha foi preso em 45 para averiguações. Esteve detido também com Silvestre Catarro e João Machado durante 3 meses. Joaquim Augusto Badalinho, que no total esteve preso quase 2 anos, também foi detido em 45 para averiguações, segundo a ficha de presos, e também em 49 para averiguações e atividades subversivas. Silvestre António Catarro, também preso durante 6 meses, 2 anos, primeiro em 45 e depois em 57. Silvestre Catarro tem uma fotografia na ARPI, não é? Quando andava à procura para tentar saber as idades em que eles nasceram, em que eles morreram, tentei encontrar familiares e depois, falando um dia com o José Grulha, ele disse: o Silvestre Catarro tem uma fotografia ali no... São pessoas que muita gente conhece ainda, não é? Que têm muitos familiares e que realmente fizeram a diferença também aqui na cidade de Montemor. Germano de Vidigal, natural de Évora, foi trabalhar para Montemoro Novo com 12 anos, vindo mais tarde a ser membro do Sindicato da Construção Civil. É a quem José Saramago dedica o livro. E aqui as imagens das fichas da PIDE de José Adelino dos Santos.
foi detido primeiro em 45, 3 meses para averiguações, e depois em 48, 1 ano e 4 meses para averiguações segundo as fichas. Mas depois surgia esta questão do que é que seria, tive acesso primeiro às fichas da PIDE, mas o que é que seria isto para averiguações, não é? Porque nós não conseguimos perceber a princípio qual era o motivo, tendo apenas acesso a esse documento. E José Francisco Corraleiro, que esteve detido 2 anos. Portanto, as fichas da PIDE, como podem ver, temos aqui alguns recortes, são ou por indocumentado, ou por aliciamento às greves rurais, abandono do trabalho, para averiguações era a maior quantidade era para averiguações, ou por suspeita de atividades subversivas, ou então preso por atividades contra a segurança do Estado. No total, consegui reunir 278 fichas de cidadãos naturais ou residentes no concelho de Montemoro Novo. Tenho que dizer que no início do estudo, comecei a fazer o estudo através das fichas, pesquisando na Torre do Tombo, mas depois a URAP entregou uma listagem com todos estes nomes, que eles têm feito um trabalho de recolha, de organização, e têm estado a entregar a vários municípios, e só assim foi possível chegar a um número tão grande de nomes de montemorenses. Portanto, nos anos 30 foram cerca de 51 pessoas, nos anos 40, 136, nos anos 50, 72, nos 60, 14 e nos anos 70, 5 pessoas. Portanto, estiveram em Peniche 44 montemorenses, no Aljube 113, em Caxias 181 e no Tarrafal 3. Aqui também acresce o facto de ter incluído os nomes das pessoas de vendas novas, porque até 62 estavam incluídos no território de Montemor. Mas por que foram detidas estas pessoas? Ainda há quem possa contar os acontecimentos, se os seus familiares já consultaram os documentos, havia estas questões. Fazendo uma breve passagem, havia muita coisa a dizer sobre isto, mas tentando... temos aqui, em 36, houve 16 detenções em vendas novas e em todas as fichas diziam que eram por ser comunistas. Aqui havia logo o motivo escrito na ficha. Mas temos aqui estas imagens, são dois montemorenses que passaram pelo Tarrafal. Eu ainda não consultei os processos, não sei precisamente porque é que eles estiveram no Tarrafal. Contudo, José Ricardo Duval esteve detido 14 anos no Tarrafal. Na década de 40 foi o último ano em que esteve um montemorense no Tarrafal, que esteve lá 5 anos, e o processo dizia que ele era detentor de uma arma proibida. Em 45 temos aqui a imagem do processo onde foram presos em conjunto estas 18 detidos, e no processo de crime, quando consultei, dizia que a detenção foi por organização e propaganda comunista em Évora e Montemoro Novo. Temos aqui assinalados a azul aqueles a quem José Saramago dedicou o livro. Portanto, Joaquim Badalinho, José Adelino dos Santos e Manuel Pereira Abelha, que estavam neste conjunto, bem como Silvestre Catarro e João Machado. Em 49, eu só consultei os processos onde tinham sido detidos um conjunto de pessoas. Os outros continuam sem saber ainda quais os motivos por que eles foram detidos. O processo de crime de 766 de 49, com 9 detidos, dizia que foram detidos por atividades subversivas do chamado Partido Comunista Português. No outro processo de 1091 de 49, quando foi detido João Domingos Serra, a acusação também foi atividade e organização da associação secreta e subversiva que denominam por Partido Comunista Português. O outro processo, um dos maiores, com 20 detidos, também foi por serem todos membros do Partido Comunista Português. Portanto, também temos aqui assinalados aqueles a quem José Saramago dedica o livro. Aqui este grande conjunto de detidos foi na sequência do assassinato de José Adelino dos Santos. Portanto, foi um conjunto extenso, recolhi 75 nomes. Nós sabemos que estiveram muito mais no posto da GNR,
mas todos estes foram neste dia presos e foram para Lisboa. Na década de 60, também pelo motivo da luta das 8 horas, nós temos o relato da fuga de António Gervaso da prisão. Portanto, qual é a importância de recordar os cidadãos de Montemor presos pela PIDE? Pretende-se trazer para a atualidade, através da obra do único escritor português a quem foi atribuído o Nobel da Literatura, os nomes das pessoas que pertenceram à classe dos trabalhadores, maioritariamente pertencente ao mundo rural, com pouco acesso à educação e que foram detidos, entre outros motivos, por sentirem necessidade de exigir melhores condições de vida para si e para as suas famílias. Este registro não chega até 1926, portanto pode haver ainda mais pessoas, ou podemos não ter encontrado fichas ainda que sejam completa toda a informação, ainda há muito que estudar. Também 7 mulheres foram presas, não mostrei aqui as fichas, mas também incluímos mulheres. Também outras, para além destes nomes, recolhi até agora 68 nomes de pessoas que foram presas em Montemor o Novo. Sei que foram presas pela GNR, mas não sei porque é que foram detidas, as informações ainda não são suficientes. E apesar dos assassinatos cometidos e das prisões efetuadas, pode-se observar que houve sempre montemorenses ao longo dos anos a resistir, pese embora da grande repressão política existente à época. Vou ler só uma citação do Levantado do Chão. Estão aqui quantas? 20 pessoas, e cada uma delas seria uma história, nem se imagina. Anos e anos a viver é muito tempo e muito caso. Se cada um escrevesse a sua vida, que grande biblioteca teríamos de levar os livros para a Lua, e quando quiséssemos saber quem fulano é, ou o que foi, viajaríamos pelo espaço para descobrir aquele mundo. Não a Lua, mas a vida. Obrigada. Posso passar à Teresa? Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Nuno, que de vez em quando se lembra de mim para estas coisas. Quero agradecer ao Vítor as palavras dele. Podias ter resumido isso em 3 linhas. Não tens poder de síntese nenhum. E queria também agradecer a presença dos nossos queridos autarcas, de quem também sou amiga há muitos anos. O João Luís e o Vítor, sou colega e amiga deles há mais de 40 anos, passamos várias aventuras juntos. Eu tive o prazer e a honra de prefaciar o romance admirável do João Luís. E em relação aqui à nossa Joaninha, só não sou amiga dela há 40 anos, porque ainda não tive tempo, não é? Mas queria dizer que a Joana, além daquilo que já foi dito pelo Vítor, a Joana é uma excelente investigadora. A Joana está a fazer um mestrado em História Social na Universidade de Évora. Está a desenvolver uma tese que vai ser muito importante para Montemor, sobre uma tese académica, portanto, sobre as mulheres presas durante a ditadura, que eu tenho o prazer, o gosto e a honra de estar a co-orientar. Não é difícil orientar a Joana, porque ela é uma rapariga muito esperta e escreve muito bem, não dá trabalho nenhum. Mas a Joana, inicialmente, pronto, a juventude e a inexperiência tem destas coisas. Queria fazer uma tese de mestrado, vejam lá, sobre os presos políticos de Montemor. Eu disse, filha, isso não dá uma tese de mestrado nem uma tese de doutoramento, dá várias teses de doutoramento. Não te metas nisso. E então, sugeri-lhe que para já, quando fizeres uma tese de doutoramento, a gente pensa nisso. Por enquanto, fazes só sobre as mulheres. Ela está muito vocacionada também para a problemática das mulheres, como já aqui foi dito, é uma militante destacada do MDM, portanto está motivada para esse tema das mulheres e, portanto, está a fazer uma tese que espero
Já agora meto aqui uma cunha ao Sr. Presidente e espero que a tese dela venha a ser publicada, porque penso que vai ser um bom trabalho. Acho que todos nós, realmente é interessante, porque as mulheres estão sempre na penumbra, não as estiveram na penumbra, ainda estão de alguma maneira, e neste período mais ainda, se os homens sofreram tanto e foram tão sacrificados, as mulheres mais ainda, não é? E, portanto, penso que a tese dela, que vai ser um contributo importante aqui para a nossa história de Montemor, e, portanto, era interessante depois virmos a publicar a tese dela, se houver oportunidade, e espero que sim, e que a Câmara esteja, perdão uma palavra cunha, mas como foi dito aqui em público, não é? Acaba por não ser uma cunha, acaba por ser um apelo, não é? Pronto, exatamente. Ora bem, eu nem falei muito bem com o Nuno o que é que ele queria que eu cá viesse fazer, mas eu pensei o seguinte, dar o testemunho do 25 de Abril, dar o testemunho, sobretudo, de quem não estava cá, que foi o meu caso. Quando foi do 25 de Abril, eu tinha 23 anos, estava em Moçambique, porque o meu marido e eu fazíamos parte daquela longa geração de 13 anos de jovens que viram a sua vida interrompida com a guerra colonial. O meu marido fez a guerra colonial em Moçambique. Eu, por acaso, nunca combateu, devido à especialidade que tinha, mas também correu alguns riscos e pronto, teve de ir para fora. Nós casámos mais ou menos a meio da comissão militar dele e eu fui para Moçambique. Foi uma experiência muito interessante. Eu comparo muito com o Alentejo, porque nos anos em que estive em Moçambique, tive a sensação de uma natureza esmagadora, de uma natureza imensa e de uma natureza pouco povoada, em que nós temos muito nitidamente a sensação de como o ser humano é pequenino, não é? Perante aquela imensidão esmagadora da paisagem. E eu sempre gostei muito do Alentejo e quando vim para aqui, pouco depois, eram os meus filhos muito pequenos, a minha filha era quase bebé, eu tive a mesma sensação da imensidão do Alentejo e da natureza, não é? Porque nós no Norte, eu sou nortenha, gosto muito do Norte e vou lá muito, mas há muita gente, há gente demais, para meu gosto, e nós não vemos a natureza. E aqui no Alentejo temos a sensação de que a natureza nos esmaga. E é uma sensação que eu tive em África. É curioso, retenho isso da África. E então eu estava, como disse, em Moçambique. Soubemos do 25 de Abril, portanto não tive a alegria de saber aquilo logo nas primeiras horas, como muita gente. Também não tive a angústia, precisamente por estar longe, que muitas pessoas aqui tiveram. Será um golpe de direita, da extrema-direita, ou um golpe de esquerda? Não chegamos. Quando soubemos, já as coisas estavam mais ou menos definidas, não é? Mas soubemos pela Rádio da África do Sul. Havia muita gente que ouvia regularmente, não havia televisão, nas colónias não havia televisão. Havia muitos, até colegas nossos, que ouviam a rádio da África do Sul e soubemos pela África do Sul que tinha havido o 25 de Abril. Pronto, a partir daí foi uma confusão, foi uma euforia difícil de explicar. Estávamos sempre a ouvir o rádio, sempre tínhamos um pequeno rádio, estávamos sempre, eu e o meu marido, constantemente a ouvir. Ele já tinha acabado o serviço militar, porque acabou em dezembro, não podíamos vir para Portugal porque ficávamos ambos desempregados, portanto estávamos cada um a dar aulas num liceu, cada um no seu liceu, e pronto, foi uma euforia muito grande. E nessa tarde recordo-me que houve alguém que organizou uma manifestação e fomos todos, portanto muita gente, numa grande manifestação até à sede da PIDE. Fomos até à sede da PIDE, estava tudo fechado, não é? Portas, janelas, tudo fechadinho.
Eles deviam estar lá dentro a queimar papéis, porque eu, entretanto, soube, na Torre do Tombo, já muitos anos depois, que os processos da PIDE em Moçambique foram todos queimados. Portanto, deviam estar a queimar papéis, embora não se cheirasse cá fora. E então houve um senhor, um homem ainda jovem, que de repente, entretanto, fez-se um silêncio enorme à porta da PIDE. E houve um senhor que de repente começou a cantar o hino nacional, e então toda a gente vibrou a cantar o hino nacional. Eu nunca na minha já longa vida cantei o hino nacional com tanta emoção, não é? Como nesse dia, pronto, a enfrentar a PIDE. O meu marido também estava comigo, sabe que eu estou a dizer a verdade. Nunca cantámos o hino, eu pelo menos, com tanta emoção e tanta alegria como nesse dia. Parecia impossível, não é? Parecia impossível, tantos anos de ditadura, parecia impossível. Por outro lado, no meio dessa alegria, tive também uma tristeza muito grande, porque o meu pai e os meus tios, que eram fervorosos antifascistas, embora nunca tivessem tido a coragem que tiveram, enfim, os militantes comunistas, porque não o eram, eram simplesmente antifascistas, não é? Nunca estiveram presos, nem nada disso, mas eram pessoas que sofriam muito com o regime. E eu recordo-me de ser adolescente e ouvir um dos meus tios dizer muitas vezes para o meu pai: "Ó cunhado, será que a gente vê o fim disto?" E o meu pai, que era muito otimista: cunhado, vemos, isto está por um fio. O meu pai, para ele, estava sempre tudo por um fio. Quando foi aquilo do Santa Maria, isto está por um fio. Quando foi o assalto ao quartel do Velho, isto está por um fio. Mas, coitado, morreram os três, os meus tios e o meu pai, sem terem essa alegria. E isso, para mim, a minha mãe ainda teve, mas o meu pai não. Isso, para mim, foi... Portanto, no meio daquela alegria toda, tive realmente esse momento de tristeza. Mas não fui só eu que estive longe, não é? Quando foi o 25 de Abril. Houve mais gente que esteve. Algumas pessoas já as vi aqui, já vi aqui a Dona Maria Teresa. E se me permitem, vou ler aqui um bocadinho. Isto é uma revista espanhola, em que eu escrevi aqui umas coisas sobre a imigração e também um subcapítulo sobre os imigrantes e o 25 de Abril. E tenho aqui os ecos, neste caso são pessoas, são mulheres imigrantes em Paris e que lá tiveram os ecos, não é, da Revolução, como eu tive em Moçambique. Maria Teresa Barreiros, não se importa, Dona Teresa, que eu leia aqui um bocadinho. Maria Teresa Barreiros, natural de uma freguesia do Concelho de Évora, contou-me peço desculpa. Maria Teresa Barreiros trabalhava numa lavandaria. E então, houve um motorista da lavandaria, e esse sim, a Dona Maria Teresa é natural de Montemor. Esse sim, que era natural, era motorista na lavandaria que a Dona Maria Teresa Barreiros dirigia, era natural de uma freguesia do Concelho de Évora e contou-lhe, na manhã do dia 25, ter ouvido na rádio que Portugal estava à beira de uma guerra civil. Maria Teresa ficou todo o dia desejosa de chegar de casa e saber pormenores. Então ficou, entre aspas, muito contente por ouvir na rádio que Portugal dera uma lição ao mundo por ter feito uma revolução sem derrame de sangue. Mas tenho aqui mais depoimentos. Uma outra senhora, Rosalina Maria Morraceira, naquela tarde soalheira de primavera, andava em Paris, isto é tudo em Paris e nos arredores, andava a passear no jardim público o bebé da patroa, quando se cruzou com um português conhecido. E este disse-lhe, alvoroçado, que estava a haver uma revolução em Portugal para acabar com o fascismo. À noite, foi com o marido para a casa de um outro compatriota que vivia um pouco melhor e esse tinha televisão, e passaram lá o serão. E diz ela, isto entre aspas, nem queríamos acreditar no que víamos e ouvíamos. Aliás, foi também a sensação que eu tive, que uma pessoa parece que está a viver um sonho, parece que não acredita.
Outro depoimento do casal António e Maria José Melgueira, um português amigo que tinha sofrido muito em Portugal, tinha estado preso durante a ditadura, bateu-lhes à porta na noite de 25 de Abril, empunhando uma garrafa de champanhe e gritando: somos livres, somos livres. Ficaram contentes, mas a verdadeira alegria surgiria em agosto, quando regressaram de férias e constataram o clima de alegre euforia que se vivia no país. Era um contraste enorme com o Portugal que conheciam, de pessoas, entre aspas, tristes e medrosas. Aliás, o medo era estrutural, não é? O medo era uma constante e era estrutural. E mais um último depoimento. Naquela manhã de 25 de Abril, Maria Rosa Barreiras fazia a limpeza em casa de uma das suas patroas. Esta tinha o rádio ligado e ouviu as notícias sobre os acontecimentos em Portugal. Chamou a empregada e, para seu espanto, fê-la sentar-se numa cadeira em frente da televisão. Ligou o aparelho e disse-lhe para ficar sentadinha a ver as notícias do seu país. Maria Rosa ficou felicíssima e muito grata à patroa, que também parecia feliz. Portanto, são pessoas que, infelizmente, umas por uma razão, outras por outra, mas razões que todas elas têm a ver com a ditadura, não é? Ou dificuldades económicas, porque não vislumbravam um grande futuro em Portugal e tiveram de emigrar. No meu caso, enfim, e do meu marido pela guerra colonial, não é? Mas todos nós vivemos o 25 de Abril, mas não aqui. E é uma pena que eu tenho, não é? Porque realmente aqui nós sentimos o pulsar, sentimos as coisas de outra maneira, não é? E só para terminar... Já era a tua coisa, eu não quero que vocês fiquem na penumbra, por isso é que foram as duas senhoras em primeiro lugar a falar. Mas também não quero que o João Luís só para... Não, é uma coisa muito rápida. Aliás, quem demorou mais foste tu, não é? Não te podes queixar. Só dizer isto a propósito do medo, que nesse ano eu estava a fazer o estágio pedagógico no liceu, na altura se chamava Salazar, hoje, com muita justiça, chama-se Eduardo Mondlane, e a nossa diretora de ciclo, enquanto nós estávamos a dar as aulas, passeava devagarinho, pé ante pé, quase que não se dava pela presença dela. Eu sabia que ela andava ali porque via pela frincha da porta e via-lhe o cucuruto da cabeça pela janela, andava a ver o que nós dizíamos. E não era certamente a ver se eu ensinava bem história, que ela era de físico-químicas. Era a ver o que é que a gente dizia. Portanto, isto diz tudo, não é? Diz um bocadinho, mas reflete tudo o resto. Desculpa lá se demorei muito tempo. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao município, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vereador, por estarem aqui connosco. Acho que é fantástico termos aqui este grupo generoso de pessoas que não têm qualquer dúvida em relação àquilo que querem continuar a celebrar Abril, e eu espero que o continuemos a celebrar por muitos anos. Muito obrigado por terem vindo. Eu também tenho uma breve experiência em relação ao 25 de Abril, que posso contar em 3 minutos. Vou ser muito mais breve do que o Vítor. Estou a brincar. Eu tinha 13 anos no dia 25 de Abril de 74, e nós tínhamos aulas em 3 partes da cidade, na antiga Escola número 1, que está agora em obras, onde é agora o Centro Juvenil, e onde era o Jardim de Infância número 2. E tínhamos de andar de um lado para o outro. Tínhamos que atravessar a avenida e tal. E a professora Josefina Raposo, nessa quinta-feira, 25 de Abril, por volta das 10 da manhã, tínhamos um teste, na altura chamava-se ponto, tínhamos um ponto de matemática. E a professora Josefina disse-nos, não há ponto para ninguém. Vão já para casa porque há qualquer coisa que está a acontecer no país. E quando eu e alguns colegas íamos atravessar a avenida, para o outro lado, porque eu morava no bairro de São Pedro, vimos os chaimites vindos de Estremoz a desfilar pela avenida em direção a Vendas Novas, que depois iriam ajudar
o capitão Salgueiro Maia. É uma imagem que me ficou. No entanto, o 25 de Abril não podia ser só isso para mim. Eu tinha que encontrar um 25 de Abril muito mais concreto e muito mais sumarento. E comecei a escrever o Sertório, que é este livrinho, que foi publicado pelas edições Colibri, em 2021. Portanto, em plena, pouco depois, enfim, já um pouco mais aliviados da pandemia, mas ainda em pandemia. E este livro começou por ser escrito em agosto de 2019, durante as férias. Depois houve uma interrupção porque começámos as aulas e não havia tempo interior para trabalharmos o livro. E a 13 de março de 2020 o país fecha e eu fico em casa, não havia aulas na escola, fico em casa e desato a escrever com uma energia que eu nunca pensei que poderia ter. E em maio o livro estava pronto. A primeira coisa que pensei foi: alguém me tem que prefaciar o livro, porque isto de sair para as livrarias sem um prefácio, sem uma chancela de qualidade, pode não resultar. E disse à minha mulher: vou telefonar à Teresa Fonseca. Para quê? Para me fazer o prefácio. Mas ela não vai fazer, de certeza. Mas porquê? Porque o livro joga um pouco com a história e altera alguns factos, adapta alguns factos e algumas datas para que a narrativa e a tensão dramática da história possa funcionar. Portanto, mandei o livro à Teresa, a Teresa disse-me logo que sim. Eu estive 2 horas à espera da mensagem de resposta, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Então recebi a mensagem e, de facto, a Teresa muito generosamente decidiu prefaciar o livro. O livro é a história de dois amigos, o Sebastião e o Valdemar, e começa exatamente com o suicídio de Valdemar. Eu vou ser um pouco spoiler, aqueles que leram o livro não vão achar grave, aqueles que não leram, tivessem lido. talvez agarrem algum interesse para ir ler. Pronto, tudo bem. De qualquer modo, penso que não, mesmo que eu revele aqui algumas questões, o livro não perde a sua essência, penso eu. Então, a história começa exatamente com um suicídio, com o suicídio de Valdemar, na janela da Filarmónica de Vila Nova. Montemor, no livro e em todas as minhas histórias ficcionadas, Montemor tem um nome diferente, é Vila Nova. Vila Nova é o alter ego de Montemor. E esse suicídio é, de facto, o acontecimento que vai, de forma enigmática, produzir uma série de narrativas até chegarmos exatamente a esse acontecimento. É o chamado flashback no cinema, uma analepse em literatura. Portanto, há o início da história no espaço atual e no tempo atual, e depois há um recuo até à infância dos miúdos, até ao tempo em que os miúdos ainda não eram nascidos. Portanto, isto é um livro que fala da história de 4 gerações de trabalhadores rurais, aquilo de Vila Nova, e os 2 miúdos cresceram juntos, andaram juntos na escola da Dona Bia Mareco, e foi quando se deu o grande comício, que foi aqui colocado noutra data, o grande comício onde morreu o José de Lins Santos, e que o pôs a morrer o Júlio. Portanto, o Júlio do Sertório é o José de Lins Santos. Foi nessa tarde em que Júlio morre perante uma bala assassina de alguém que estava dentro da câmara e que disparou. Pois é nesse dia que Valdemar e Sebastião deixam de ser amigos. Não se sabe muito bem porquê, os pais não querem perceber. O que é facto é que seguem rumos diferentes. Sebastião, um lutador antifascista de pleno direito e com todas as suas convicções, começa a participar com o pai, portanto, com o Vítor, nas campanhas de divulgação de textos ditos subversivos, reuniões secretas numa oficina que havia, e alguns de vocês lembram-se da oficina de um senhor chamado o Chia, que era lá embaixo, onde é agora o Regalenga, mais ou menos. Portanto, eu coloquei aí uma oficina, provavelmente a dele, não sei, onde seriam feitas as reuniões secretas para tratar dos assuntos relacionados com o Partido Comunista e com outras questões de informação. Foi numa dessas reuniões que os guardas da GNR prendeu o João Machado, o pai
do Sebastião, portanto, o Vítor e todos os amigos, o António Gervásio, portanto, todos esses lutadores antifascistas foram presos à saída dessa reunião, porque estavam a preparar a vinda do general Humberto Delgado. Em 58, o Humberto Delgado andava em propaganda eleitoral, passou aqui por Montemor, não no dia, naturalmente, em que foi o comício, a reunião de trabalhadores em que faleceu Júlio, / José Lindo Santos, mas eu juntei, e a literatura permite isso, e a ficção, e a imaginação, juntei o general Humberto Delgado a falar portanto, com o povo de Vila Nova, num discurso no Largo da Câmara, e houve uma altura em que o próprio Sebastião, entusiasmado, e com o filho, o Vítor, com o filho Sebastião, às cavalitas, pergunta, general, e se ganhar as eleições, o que é que faz o Presidente do Conselho? E ele não responde aquela frase célebre, natural, obviamente de mito, mas isso fica subentendido no texto, e o general diz-lhe, quem é que falou, quem é que perguntou isto? Fui eu. Então já sabe a resposta, não sabe aquilo que eu vou fazer ao Presidente do Conselho. Portanto, essa frase icónica do Café Chaves de Ouro, portanto, que foi a resposta do general Humberto Delgado a um jornalista, ficou aqui também subentendida no meu romance. O texto percorre vários espaços aqui de Montemor e, de facto, a sociedade carlista está na capa, é a fotografia de um amigo meu, do Ricardo Feijão, que, depois de muitas indecisões, acabamos por concluir que esta seria a fotografia ideal, porque é aqui, nesta sociedade, que eu gostaria de ter celebrado o 25 de Abril, se tivesse idade para isso naquela altura. O que é que está descrito em relação à Revolução? É através da pena de um jornalista do século, que vem viver para Montemor, o Ricardo Pinhão, que começa a haver um movimento inusitado na Rua Nova. Gente a subir, o Zé Valente, um filho dele, a subir em direção ao Largo do Almanzor, e ele começa a perceber que há qualquer coisa de estranho. Normalmente os trabalhadores deitavam-se cedo, porque se tinham que levantar cedo, e havia ali um movimento diferente. E ele vai atrás dos trabalhadores e vai ter com eles e encontra o bar da Carlista completamente cheio, e com o João Machado e com mais alguns amigos, alguns camaradas, de ouvir encostado a um enorme rádio, a ouvirem os comunicados do movimento das Forças Armadas. Junta-se a ele o padre Bartolomeu, que é o narrador principal da história. Este romance tem 4 narradores, é um cruzamento de 4 narrativas. Houve algumas noites em que eu não consegui dormir, porque também já não estava a perceber muito bem como é que havia de cruzar as histórias e de forma a mantê-las interessantes e também manter o leitor na expectativa, mas penso que funcionaram. Então temos 4 narradores, é o padre Bartolomeu, que tem um passado também muito interessante, político, não por parte dele, mas por parte do pai. A mãe era uma fervorosa crente e adorava a santa da sua terra, ali ao pé de Castelo Branco. O pai era um fervoroso comunista. E quando Bartolomeu foi ordenado, o narrador da história diz que, no fundo da igreja, no fundo da Sé de Castelo Branco, quando o arcebispo estava a ordenar o padre Bartolomeu, havia um fervoroso comunista à porta, na penumbra, e uma fervorosa crente lá à frente, junto ao filho, mas de mão dada, através daquela enorme sé, de mão dada aos dois, por causa do filho que estava a ser padre. Porquê é que o Bartolomeu foi para padre? Porque a mãe prometeu ao arcebispo que, se o marido voltasse vivo da última prisão de Caxias, que o Bartolomeu seria padre. E assim foi. Era uma mulher de convicções, e se o marido chegou a casa são e salvo da sua última prisão, o Bartolomeu tinha de ser padre. Depois há uma descrição, penso, muito carinhosa do pobre pequeno Bartolomeu, que tem o nome de um apóstolo muito pouco mediático, como ele diz. O próprio Bartolomeu nos seminários, primeiro no Seminário Menor de Vila Viçosa e depois no outro seminário onde ele se forma, de facto, padre. Vem para Vila Nova, há uma festa enorme em que ele é recebido no Largo da Matriz, com os colchas, tudo engalanado, com o Te Deum a ser cantado por um coro de Montemor. Portanto, isto em 1953, foi antes do tal comício ali na Câmara. Ao órgão está uma excelente organista e professora, Isabel Joaquina da Cruz, que foi minha professora de piano.
E ele depois começa a perceber-se do local onde foi colocado. A Vila Nova não era só o Café Almanzor, onde se reuniam os donos das terras, onde se decidia a vida das pessoas. Montemor era também a vida dessas pessoas. E há aqui uma pequena passagem que se passa exatamente no Almanzor, que assim que me mandarem calar, eu calmo logo, está bem? Vítor, tu é que mandas aqui, está bem? Uma passagem do Almanzor, em que o Dr. Cunha Branco, que é o proprietário de uma herdade chamada Monte Branco, está a almoçar com os amigos. E, na altura, era muito hábito, e todos nós sabemos isso, o clero, os padres, andarem de braço dado com as famílias latifundiárias. Não é nenhuma especulação, era o que era. Portanto, e o passado não se nega. Diz assim: claro que já adivinharam, o Café Almanzor tinha, noutras épocas, servido de cenário a narrativas não protagonizadas por homens, mas pelos abismos profundos que os separavam. Estive ali muitas vezes, isto diz o padre Bartolomeu, estive ali muitas vezes com o velho doutor Cunha Branco, já falecido há muito, e com outros amigos seus, proprietários de terras a perder de vista, e que decidiam ali, sem sair do lugar, a vida dos que vinham pedir trabalho de boné na mão. E que decidiam ali, sem sair do lugar, o futuro de Vila Nova. Raramente entravam os homens do campo. Encostavam-se ao muro da Sociedade Filarmónica, mesmo em frente, e ficavam à espera de serem escolhidos para as campanhas da ceifa, da azeitona, do tomate ou da monda, dependendo do tempo e da estação do ano. Um certo princípio de verão, almoçava eu com o doutor Silvério e o Cunha Branco, quando o capataz da herdade do Monte pediu licença para incomodar os senhores doutores e o senhor prior. Diga lá, Virgulino, atirou-lhe o Cunha Branco com o ar agastado, lipando os bigodes já esbranquiçados ao guardanapo de linho. Estão lá fora os homens que o senhor doutor pediu. Agora não vê que estou a almoçar com os meus amigos? É que o engenheiro Lima, do açude de baixo, já lhes disse que precisa deles, só que eles, como têm em consideração por seu doutor. Então eles que vão para a herdade do Lima, logo acabam por aparecer outros. Mas como o senhor doutor me disse para... soltou o homem. Olhe, padre Bartolomeu, vá lá você, respondeu o lavrador a rir. Padre, vá lá e escolha os 5 homens que me vão tratar das cercas. Nunca me passou pela cabeça pedir-lhe que celebrasse uma missa por mim, senhor doutor. Respondi com um sorriso. Portanto, o padre Bartolomeu começou a perceber, de facto, ele tinha que tomar uma decisão. E há uma cena, isto não é a cena dos gaiatos, é uma cena mesmo de livro, não é aquela cena. Há uma cena na sacristia da Igreja Matriz em que o filho do Cunha Branco, já o Cunha Branco tinha falecido, entra em confronto direto com o padre e o acusa de ser comunista. E o padre lhe diz: não, se ser comunista é defender os que sofrem, é defender os que vão presos, é defender os que tu exploras, então eu sou comunista. E há aí a grande cisão entre o padre Bartolomeu e a família do Cunha Branco. Neste livro aparecem também cidadãos comuns que eu decidi homenagear, porque são pessoas que eu admiro profundamente, porque lutaram também por mim, lutaram para que eu hoje estivesse aqui com os meus amigos e com vocês. O Joaquim Badalinho, o António Gervásio, o João Machado, e eles estão aqui no livro, na luta, nas reuniões secretas, nas reuniões clandestinas, nos comícios, nas prisões, nas torturas. A Sofia Machado é uma das personagens secundárias que eu também homenageio aqui e que vai levar alguma documentação secreta à prisão ao Sebastião. Portanto, as mulheres também são aqui reconhecidas, como dizia a Teresa, elas vivem um pouco na penumbra, mas são fundamentais para que a revolução acabasse por acontecer. Lembro-me também da Ercília, a mulher do Vítor, portanto, também do Sebastião, que se insinua junto do Cunha Branco, do patrão, para que o filho não seja torturado, porque o Cunha Branco tinha uma ligação direta ao telefone do ministro do Silva Pais, do ministro do diretor da PIDE. Então, a Ercília vai à mansão à casa de campo dos Cunha Branco e oferece ao patrão para que ele pudesse salvar o filho. A Ercília fazia tudo o que fosse preciso para o filho não sofrer, para o filho não morrer. O filho e o marido chegaram a estar juntos na mesma prisão. Depois há aqui descrições de torturas um pouco violentas e, claro, tudo sob
a bênção do inspetor Teixeira, que é o que assiste aqui ao comício e à morte, provavelmente fica pouco claro, mas terá sido o inspetor Teixeira que, juntamente com o Presidente da Câmara, mandaram matar o Júlio, portanto, barra Juscelino dos Santos. É uma especulação minha, sem grande gravidade. É depois esse inspetor Teixeira que vai receber, e agora vai ser um grande spoiler, vai receber o Valdemar como agente da PIDE em Lisboa. E este agente Valdemar Lourenço, filho do falecido Júlio, que numa revolta imensa decidiu mudar de vida e deixar de ser a favor dos que lutavam pela liberdade, vai ser daqueles que lutam contra aqueles que lutavam pela liberdade. E Valdemar Lourenço ascende ao posto de inspetor. É um inspetor muito estranho, muito frio, muito violento. É um inspetor que usa máscara quando vai torturar os presos. E usa um pseudónimo. É um inspetor Sertório. Daí o nome do livro. As pessoas, os leitores e os amigos perguntam, mas Sertório porquê? Vais ter que ler, naturalmente, para descobrir porque é que Sertório é, de facto, o nome da capa do livro. Há depois aqui algumas situações mais pessoais que eu decidi transformar literariamente num texto e incluí no romance. Há aqui uma homenagem muito sentida e muito saudosa à minha avó paterna, a minha avó e avó do meu primo Tonabo, atual diretor da Folha de Montemor, a nossa avó Isabel da Conceição, no capítulo 5. A nossa avó paterna, Isabel da Conceição de Arquel, que ia discretamente ouvir a Rádio Moscovo num compartimento às escuras na rua de Lisboa com o Sr. Joaquim Badalinho, resistente antifascista. Levava sempre uns sapatos, o Joaquim Badalinho era sapateiro, levava sempre uns sapatos para o sapateiro e ficavam os dois a saber, só os dois, mais ninguém entrava na sala, a saber o que se passava em Portugal e noutros países, altas horas da noite. E está aqui um pequeno excerto da página 55. Tinham sabido pela telefonia que estava a haver uma revolução. Os pontos nevrálgicos da capital estavam a ser todos ocupados pelos militares avessos ao regime ditatorial de Salazar e Caetano. A rádio passou uma música proibida que eu costumava saborear na casa do meu velho amigo sapateiro, isto é o padre Bartolomeu a narrar, o Joaquim Badalinho, ali na rua de Lisboa, às tantas da manhã, e com o volume no mínimo, e às vezes na companhia de uma senhora viúva que ia para lá, em segredo, ouvir a Rádio Moscovo, e que se chamava, e chama ainda, Isabel. Passavam 20 minutos da meia-noite, quando a voz do Zeca Afonso, do meu Zeca, se elevara pondo centenas em marcha à conquista da liberdade há tanto perdida. Até parecia que tinha sido eu o último a saber. Andava cansado. Tinha passado os últimos dias em completa ansiedade, à espera que qualquer coisa acontecesse. Gostava por um fio do pai da Teresa, à espera que qualquer coisa acontecesse. E, na verdade, já tinha acontecido. Quando eu menos esperava e sem que eu tivesse dado por isso em primeira mão. Mas que merda de jornalista! Mas que raio de ironia! Portanto, isto é o próprio Ricardo Pinhão a fazer a sua narrativa do 25 de Abril. Pronto, e depois há, claro, a referência à música do Paulo de Carvalho. Não é para Sim. mandar calar. Sim, mas tem que calar, não é? Pronto. Isto dava mesmo para falar até amanhã sobre esta história. Mas pronto, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Não é para cantar. Não, estamos à vontade. Tá. Era só para pedir para, se quiseres chegar ao fim da ação principal. Sim, uma questão curiosa. Neste livro, ainda com a editorial Tágid, numa história que eu escrevi, que foi publicada em 2010, há aqui um conto que se chama O Sinal, onde eu falo pela primeira vez do João de Machado, sem falar do João de Machado. Há uma narrativa que é um protagonista que é o Tomé, e que foi a minha mãe que me contou esta história do Sinal. Chama-se O Sinal, porque o João Machado, para ir a casa, tinha de haver um pano vermelho, uma peça de roupa vermelha. Ele morava fora de Montemor, num monte, uma peça de pano vermelho, para que ele soubesse que não havia pides perto da casa dele. E um dia a PIDE foi lá à casa, assustou a Sofia e a Margarida, a bebé, a filha de João Machado, e obrigou disse à Sofia para apanhar a roupa do rame, do estendal. Ela apanhou tudo e deixou lá uma camisa vermelha. E os pides perceberam que aquilo era o sinal e disseram, não, vai apanhar tudo. E ela apanhou o pano vermelho também, e o João Machado, que estava escondido
ali perto, viu que não havia roupa no estendal, portanto, ficou descansado e foi para casa pensando que ela estava lá só a mulher e a filha. Afinal, estavam lá os PIDs. Segundo me constou depois, ele não chegou a ser preso nessa tarde, foi preso mais tarde depois. Mas havia, de facto, esse sinal por parte da Sofia para que o marido não se aproximasse de casa por causa da PID. E está aqui retratado neste pequeno conto o sinal. Para terminar, se quiserem, eu depois volto para aqui daqui a 1 hora ou 2 e conversamos mais um bocadinho. O João Machado morreu em 2012. E no cloreto de sódio, que eu depois publiquei as crónicas em livro, publiquei um pequeno texto sobre o João Machado, porque tenho uma gravação com ele, onde ele me contou uma série de histórias que eu depois usei no sertório. Depois cedi essa gravação à Margarida. A Margarida tem essa gravação, porque é, de facto, a voz do pai dela. Foi gravado na sede do Partido Comunista, durante uma manhã inteira. Fomos para lá e fartámos de conversar. E ele tem uma frase que eu vou deixar mais para o fim. A data histórica, isto foi escrito em 2012, a data histórica para que nos remete o mês de Abril é incontornável. Pelo menos para aqueles que, mesmo adolescentes, viveram o primeiro dia de liberdade, conquistada a pulso por muitos dos que na clandestinidade se bateram por ela. O dia 25 de abril desse mês, do ano de 1974, amanheceu diferente. Foi a esta distância de quase 4 décadas o único dia de verdadeira liberdade, onde todos os portugueses se uniram contra um inimigo comum. A ditadura herdada de Oliveira de Salazar, com todas as características de um poder exercido de forma totalitária, a censura na comunicação social e nas artes, a polícia política, os bufos, as perseguições, as prisões, as torturas, as mortes, os lambotas, os yes minister, a proibição de eleições livres, a impossibilidade legal de formação de partidos políticos, enfim, tudo aquilo que os jovens de hoje julgam fazer parte de um filme a preto e branco, guardado agora numa prateleira bafienta da Cinemateca de Lisboa. Mas não foi um filme, acreditem. Faleceu no passado dia 22 de março, portanto, de 2012, um homem chamado João Machado, um dos últimos antifascistas montemorenses, que, tal como muitos desta terra, lutou durante anos na clandestinidade contra esse regime ditatorial que se prolongou entre 1926, com o golpe militar de 28 de maio, que pôs fim à Primeira República, levando à implantação da ditadura militar, que terminaria faz agora 38 anos, numa explosão de cravos vermelhos. Em tempos, escrevi um conto, O Sinal, em homenagem a esse comunista de Gema, baseado num dos muitos episódios da sua vida de luta abnegada, solidária e humanista. Mas para narrar a vida deste meu amigo seriam necessários 1000 volumes. 1000 para escrever sobre a sua luta, o seu sofrimento e a alegria que sentiu naquela manhã de abril de 1974. Destaco uma frase que o Machadinho soltou numa das nossas conversas sobre as torturas a que foi submetido e que me revelou o homem diante do qual me senti um microscópico grão de pó. Disse-me então ele, com um sorriso plácido e franco: não guardo rancor de ninguém. Obrigado. Pronto. Há espaço para 2 perguntas. Estas coisas são giras, mas se não houvesse tempo, e se tivéssemos o tempo todo do mundo e levarmos a conversa até ao fim, mas, olha, é assim. Há alguém que queira pôr alguma questão, portanto, a um dos autores que estão aqui na mesa. Uma pequena nota. Já que alguns dos presentes disseram onde é que estavam no 25 de Abril, eu desafiava o 25 de Abril. Pai, não quis entrar por aí, porque imagina que eu entro por aí. Sei, mas pronto, é só para dar uma nota também. Filha, eu estava na Marinha, nos Fuzileiros, e, portanto, estava na unidade cujo comandante era o Pinheiro de Azevedo, portanto, foi um dos homens fulcrais. Eu estava muito perto do olho, não do furacão, mas da Revolução, mas também um bocado como a Teresa, quando começaram a chegar as notícias, também não sabíamos muito bem como é que as coisas estavam, para que lado é que a Marinha só se decidiu ao fim da tarde, quando saiu finalmente um comunicado do MFA e o Pinheiro de Azevedo, e depois daquela situação da rendição do Marcelo Caetano e dos ministros e deles terem saído do quartel do Carmo, e nessa altura o Pinheiro de Azevedo passou o comando
da unidade ao imediato e disse que ia em direção ao posto da televisão do Lumiar para integrar a Junta de Salvação Militar. Foram tempos muito conturbados, sobretudo porque havia uma força de vendas novas de artilharia que foi para a Almada, para o Cristo Rei, e estava uma fragata no Tejo, uma fragata da NATO, Almirante Gacotinho, e imaginem que aquilo descambava se havia um louco qualquer que se lembrava de dar um tiro, e era um banho de sangue, uma coisa... Foi, de facto, uma revolução exemplar, porque foi curta e porque provocou um número reduzido de mortes. Foram 24 horas, praticamente. Eu não posso, desculpa lá, não posso alongar. Eu escrevi no jornal do Montemorense, a minha crónica é a descrição disso, pronto, está dito. Então, eu agora chamava os alunos da Universidade Sénior para dizer os poeminhas, está bem? Muito obrigado. Obrigado. Por causa dessa liberdade é que hoje podemos estar aqui a dizer as palavras dos grandes autores que vocês vão ouvir. Obrigada. Abril, de José Fanha. Havia uma lua de prata e sangue em cada mão. Era Abril. Assim ao vento que empurrava o nosso olhar. E um momento de água clara a escorrer pelo rosto das mães cansadas. Era Abril que descia aos trambolhões pelas ladeiras da cidade. Abril, o mês imprescindível que trazia um sonho de barcos de romano. E o Ares a saber a framboesa. Abril, um mês de flores concretas colocadas na espoleta do desejo. Flores pesadas de seiva e cânticos azuis. um mês de flores. Um mês. Havia barcos a voltar de parte nenhuma. Em abril. E homens que escavavam a terra em busca da vertical. Ardiam as palavras nesse mês. E foram ouvidos dicionários a voar. E mulheres que se despiam e abraçavam a pele das oliveiras. Era Abril que veio e que partiu. Abril. A deixar sementes prateadas, germinando longamente no olhar dos meninos por haver. A explicação do país de Abril, de Manuel Alegre. O país de Abril é o sítio do poema. Não fica nos terraços da saudade, não fica nas longas terras. Fica exatamente aqui, Tão perto que parece longe. Tem pinheiros e mar. Tem rios. Tem muita gente e muita solidão. Dias de festa que são tristes às avessas. É muito sonho. É dolorosa intimidade. Não procura nos livros, que não vê nos livros. O país de Abril. Ele fica no ventre das manhãs. Fica na mágoa de o sabermos tão presente, que nos torna doentes a sua ausência. País de Abril é muito mais que pura geografia. É muito mais que estradas. Pontos, monumentos. Viaja-se por dentro e sem caminhos, veias, os carris infinitos dos comboios da vida. O país de Abril é uma saudade imensa de vindima. É terra e sonho. E melodia, ser terra e sonho. Território de fruta no pomar das veias,
Um dos operários é das cidades de Poema. Não procurem na história. Que não vem na história. País de Abril, fica no sol interior das uvas, fica à distância de um só gesto. Os ventos dizem que basta apenas estender a mão. País de Abril tem gente que não sabe ler os avisos secretos do poema. Por isso é que o poema aprende a voz dos ventos para falar aos homens. Do país de Abril. Mais, aprende que o mundo é do tamanho que os homens queiram que o mundo tenha. O tamanho que os ventos dão aos homens quando sopram à noite. No país de Abril. Qual é a cor da liberdade, de Jorge de Sena? Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Quase 50 anos reinaram neste país. E a conta de tantos danos, de tantos crimes e enganos, chegava até à raiz. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Tantos morreram sem ver o dia despertar. Tantos sem poder saber com que letras escrever, com que palavras gritar. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essa paz de cemitério, toda prisão ou censura, do poder feito caudério. Sem limite e sem critério, toda infobia e sinecura. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esses ricos sem vergonha, esses pobres sem futuro, essa imigração medonha e a tristeza, uma peçonha envenenando o ar puro. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essas guerras a levar, gastando armas e gente. Esse morrer e matar, sem sinal de se acabar por política de mente. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esse perder-se do mundo, o nome de Portugal, essa amargura sem fundo. Só miséria sem segundo, só desespero fatal. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Saem os tanques à rua, sai o povo logo atrás. Está enfim, altiva e nua, com força que não recua. A verdade mais veraz. Qual é a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Trechos de poemas de Sofia de Mel Pereira, Sérgio Godinho, Jorge de Sena, Lopes Graça e Ari dos Santos. Esta é a madrugada que eu esperava. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. E a sede dessa espera só se esgota na torrente. E a sede dessa espera só se esgota na torrente. Andas de cabeça baixa, os olhos postos no chão. Toda a gente te rebaixa. E agora é tarde demais. E esqueceste o teu irmão. Com os olhos postos no chão. Foste tu é que deixaste aquele estranho mandar. Calado e inerte ficaste. O teu destino abandonaste. Morrestes sem se notar. Deixaste um estranho mandar. Liberdade. Tem cuidado. Tem cuidado de mar. Liberdade. Tem cuidado. Tem cuidado, que te querem matar. Acordai! Acordai! Homens que dormis a embalar a dor dos silêncios vis. Vinde no clamor das almas viris. Arrancar a flor. Que dorme na raiz. O povo é quem mais ordena. E
e o povo saiu à rua com 7 pedras na mão. E uma pedra de lua no lugar do coração. Por esta força sentimos de antes quebrado de torcer. Esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres. Sempre a descer. Que das espingardas fez livros para aprendermos a ler. Que em 25 de Abril fez Portugal nascer. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho, o cravo do mês de junho. Agora que já floriu a esperança na nossa terra. Agora ninguém mais cerra As portas que a vida abriu. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode ter tudo quando não se teve nada. Só se pode ter tudo quando não se teve nada. Só se pode ter